2 Coríntios. Aí vem Gálatas. Achou? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nosso pecado para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Grandioso e eterno Pai celestial, aqui está, ó Deus, esta escritura que nós nesta manhã tomemos para o nosso texto, Senhor, para a nossa escola, para aprender de Ti um pouco mais através desta lição, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, expor para nós, revelando esta letra, Senhor, para nos trazer um entendimento do que ela está falando, para o nosso aproveito espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde já queremos pedir aos nossos ouvintes, que ao ouvir essa pregação, possam inscrever no canal se não são inscritos, deixar o seu joinha,
gostei ou não gostou. Se você não gostar, pode botar o joinha de cabeça para baixo, não tem problema. Mas deixe o seu joinha de alguma forma. Então, compartilhe se você achou interessante o conteúdo com alguém. Isso é importante para o crescimento do canal. Irmãos, ontem assistindo um culto muito abençoado do pastor Adriano Ian, e ele chamando a atenção do povo, né? E eu pensando, meu Deus, em todos os lugares as pessoas estão assim, com esse esfriamento total. Alguns escutam, mas não ouvem, que não põe em prática o que ouve, né? E outros vivendo de qualquer maneira, buscando em primeiro lugar o reino daqui da terra, no qual a gente sabe que perece. E a Bíblia manda buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu estava pensando assim, depois eu vejo o pastor Paulo também trazendo alguma advertência para pastores, né? Prega o evangelho, muito interessante. Então eu fico pensando, de todas as formas, o povo é quem sofre. De todas as formas, o povo é quem lucra ao mesmo tempo. Quando nós encontramos homens que estão doados para Deus, ou seja, entregue total a Deus, para trazer ao povo a palavra de Deus como ela é, uma palavra que traz vida, o povo é beneficiado, mas às vezes não dão crédito. E às vezes o pastor prega, e o povo nem dá um ouvido no que o pastor fala, né? Tem essa parte. Pelo outro lado, tem aqueles que têm compromisso com a religião, e aí só pode dizer o que a religião quer que diga. O povo perece, mas aí às vezes o povo se achega mais e é decepcionado quando se achega a tal tipo de pregador. Então a advertência é essa: examinar as escrituras, pois cuidado, ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Eu estava pensando sobre pessoas que a gente ama, que a gente gosta tanto, que já sofreu na mão de homens ditadores, né? E depois que se vê livre daquela pessoa, cai na mão de outro, talvez pior. Meu Deus, e pensam que estão bem, que estão vivendo, pensam que estão crescendo espiritualmente, mas na verdade estão em um crescimento religioso, que o amor de Deus não está ali, ou não está naquilo. Então a coisa é terrível. Ou nós chegamos àquela condição de Pedro, quando Jesus disse: tu me amas, né? Depois de 3 vezes que Pedro começou a chorar, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Ou nós chegamos nessa condição de amar a Jesus Cristo, ou a gente vai entrar pelo lado da ganância do dinheiro, da ganância da popularidade, do que o outro tem a dizer, e não se importar com o que Deus tem a dizer. Então isso é terrível. Então eu estava pensando hoje, quem tem um ministério autônomo, que não depende de uma, como é que dá o nome? Esqueci o nome agora que dá. As igrejas que tem, elas têm os conjuntos de pastores, tem um nome que dá, esqueci agora. É a palavra certa que dá. Oh Jesus, me ajuda. Não é bem convenção, convenção de pastores. Quem não tem uma convenção de pastores, que são autônomos,
que tem o temor de Deus, o temor da sua palavra, esse está indo bem. Mas pelo outro lado, aqueles pastores autônomos, que também gosta de dizer algo que o povo gosta de ouvir, para poder ter um grande número, porque também gosta de dinheiro. Tem essa parte. Então, querendo ou não, o povo acaba sofrendo de uma certa forma. Mas quando aquele pastor é autônomo e que ele é temente a Deus e que ele ama Jesus Cristo, aí o povo ruim, porque ele tem temor de dizer ao povo que não está escrito, mas apenas transmitir o que está escrito. Então, aqui nós acabamos de ler o apóstolo Paulo falando, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Um homem que levantou e agora ele tem que estar submisso àquele homem. Nós temos visto muito isso. Foi fulano que levantou, ele deve submissão, ele tem que andar debaixo da saia dele até o final. Isso tem muito. Porque ele foi levantado, ele deve satisfação, ele tem que respeitar aquele homem, e o que aquele homem disser, ele tem que acatar. Paulo aqui está dizendo: apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aí ele volta e diz aqui: e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Aqui no 6 ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, a gente sabe que isto tem espalhado por toda a terra pessoas que não têm o temor, pessoas que não foram chamadas por Deus, pessoas que não foram reconhecidas por Deus, mas sim por homens, e que vivem debaixo de ordenança de homem. Aí esses acabam transtornando o evangelho de Cristo e pregando outro evangelho, um evangelho segundo os homens e não o evangelho segundo Deus. Mas aqui ele diz no 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, amados irmãos, é bom ficarmos atentos ao evangelho de Paulo. É bom ficarmos atentos ao evangelho dos apóstolos, no qual Deus constituiu para que eles começassem em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Esse é o evangelho que a igreja deve ouvir e praticar. Mas como ouvir se não tem quem pregue? Se não tem homem chamado por Deus, temente a Deus, para anunciar tal evangelho? Temos homens que se dizem chamados por Deus, mas não são chamados por Deus. Porque se fosse chamado por Deus, temia a sua palavra. Mas quando a palavra ecoa aos seus ouvidos, eles preferem dizer que não tem nada não, que não é bem assim, e que tem esse caminho, que tem esse outro, tem tanta explicação, porque não foram chamados por Deus. Os chamados por Deus dizem: não, eu ficarei
ficarei com a palavra. Eu ficarei com o que está escrito, eu examinarei o que está escrito. Eu não quero saber de nenhuma fábula. Por quê? Porque há um temor ali dentro do coração. Eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sem a igreja, eu vou ficar sem dízimo, vou ficar sem oferta, mas eu vou ficar com Cristo. Mas os que não são chamados por Deus, eles pensam 10 vezes, não é 2 vezes não. Perdeu os dízimos, perdeu os irmãos vão me deixar, porque eles já estão entranhados nesses ensinamentos, eles não querem mudar. Ah, mas eu não tenho que seguir conforme os irmãos, ou os irmãos abrem seu entendimento para receberem Cristo, ou eu não importo se eles vão, porque eu quero Cristo e quero anunciar a Cristo, porque eu não aprendi de homem nenhum, e não fui chamado por homem nenhum, não fui enviado por homem nenhum. Então o temor de Deus tem que estar em mim, ou em qualquer um que foi chamado por Deus. Então querem transtornar o Evangelho de Cristo, mas se um anjo vier do céu pregando outro tipo de Evangelho, seja anátema, não dê crédito, não receba. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens, gente, para um pouquinho, reflitam essa escritura. Persuado eu agora a homens, ou seja, eu estou pregando um evangelho que leva a igreja ao homem a ter temor do homem, a se assegurar no homem ou no que o homem diz. Não. Ou a Deus, persuado eu agora a homens ou a Deus, ou seja, eu estou pregando um evangelho que leva vocês a descansar a vossa fé em homens ou em Deus. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo. E as pessoas, coitadas, descansando as suas fé, dizendo que é em Cristo, mas tem medo a um homem que não tem nem coragem de dizer que o que o homem diz que não está na Bíblia é mentira. Não tem coragem, porque teme ao homem e não a Deus. Mas Deus disse: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Irmão, eu não preciso dizer toda a Bíblia mentira contra ela, não. Só basta eu dizer um versículo. Se eu disser um versículo dizendo que a Bíblia diz, desde quando ela não diz, eu sou um mentiroso. Eu já não sou digno de ser chamado homem de Deus. Eu já não sou digno de ser chamado servo e nem um anjo de Deus, transmissor da verdade. Porque eu estou mentindo. A Bíblia está dizendo uma coisa, eu estou dizendo outra. Então, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivessem ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gente, vocês estão percebendo isso aqui? São servos de si mesmo, servo do próprio povo, entre aspas, porque o povo está ali para seguir o que o líder está transmitindo. Ele precisa tão somente ter temor de Deus e cair em si e despertar do sono e entender que ele está levando o povo para o abismo e também indo, e que ele há de responder por esse povo, e entender que o dinheiro é uma porcaria que não vale nada. Nós precisamos do dinheiro para nos locomover, mas o dinheiro não é tudo e não pode estar acima do temor a Deus.
Então o apóstolo Paulo continua. Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Oh, meus preciosos, sejam servos de Cristo, procure agradar a Deus, faça-se a vontade de Deus, tome a palavra como ela é, não queira agradar a homem nenhum, não. Não importa quem seja tal homem, não importa. Agrade a Deus em primeiro lugar, pregue o seu evangelho como ele é, mas façam-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, temente a Deus. Isso é que é servo de Cristo. Isso é que é um homem chamado por Deus, temendo sempre a Deus. Agora aqui no 12 ele diz, porque no 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Agora, Paulo, ele era um crente. Ele era um crente. Ele era de uma religião que também acreditava em um único Deus, que é chamada a igreja que nós falamos aqui agora, é chamada de judaísmo. Então, judaísmo quer dizer uma religião que acredita em um único Deus. Só que ele estava agindo segundo os homens e perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos e assolava, matava. Quer dizer, que tipo de religião é essa? Mas hoje nós não temos? Temos. Muitas religiões assassinam, matam com a palavra, matam fisicamente. É uma religião fazendo um serviço para Deus, mesmo sem ser da vontade de Deus. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora, hoje nós temos pessoas vivendo esse judaísmo de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Hoje as pessoas dizem assim, eu aprendi, eu fui ensinado assim. Gente, mas Jesus está convidando a examinar as Escrituras. Enquanto eu não examinei as Escrituras, eu fui extremamente zeloso nesse judaísmo que matava as pessoas com palavras, sendo exclusivista, no qual só eram salvos aqueles que faziam parte do judaísmo no qual eu pertencia, que tinha que seguir ao pé da letra como eu ensinava. Se não fosse assim, já era rejeitado, e eu não entendia que aquilo era uma religião que, ao invés de amar, odiava. Meu Deus! Hoje, depois que eu comecei a examinar as Escrituras, eu vim entender o que é temer a Deus. Eu vim entender o que é amar a Deus. Eu vim entender o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é não se comprometer com o homem nem com
vida. Tem muita gente hoje se assustando quando me vê, pensando que eu voltei, eu fiquei pior, desde quando eu estou melhorando a cada dia. Eu estou melhorando como cristão, mas as pessoas não têm o que melhorar, porque elas são religiosas. São religiosas. Meu Deus. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, Isso acabou quando? Isso acabou na era de Éfeso, como foram colocados? Ou isso continua até hoje? Ainda tem, a igreja continua ainda, os gentios sendo anunciado o Evangelho, aceitando a Cristo e entrando para o reino de Deus. Agora o que é interessante é aqui, ó, segunda parte aqui do 16. Ele diz aqui, ó, não consultei a carne nem o sangue. Não fui ao pastor fulano de tal para me reconhecer. Não fui ao pastor fulano de tal para me enviar. Não fui ao pastor fulano de tal para me dizer como era que eu tinha que fazer. Não consultei nem a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. O que quer dizer isto, apóstolo São Paulo? Eu não procurei dar satisfação a ninguém concernente ao meu chamado. E qual é? E a quem você devia satisfação? Aquele que me chamou. Agora ter a responsabilidade de fazer o quê? Pregar o Evangelho segundo Cristo, o Evangelho segundo a graça, o Evangelho segundo a morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho da cruz. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, e depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, para ter companheirismo, para conversar, para discutir acerca do quê? Da mesma fé, porque eles estiveram pessoalmente com o mestre, e Paulo apenas teve um encontro espiritual, mas eles andaram com Jesus. Então, ele que era perseguidor, ele sabia também o quanto aquilo ia refletir a presença dele para com aqueles que pregavam o Evangelho. Então ele preferiu partir para outro lado e ir pregar o Evangelho e mostrar a manifestação de Deus através da sua vida vivida, não somente pregando, mas vivendo o que pregava, demonstrando amor e de que Deus realmente estava dentro dele. Aleluia! Então fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus, olha aqui o apóstolo Paulo, é assim que deve comportar o verdadeiro ministro do Senhor. Eis que diante de Deus testifico que não minto. Testifico que não minto. Homem verdadeiro, chamado por Deus para anunciar a Cristo aos gentios. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Então, amados irmãos, Paulo não foi exclusivista. Somente quem ouve o meu Evangelho,
somente quem pregar o meu evangelho está salvo. Paulo não fez isso, não. Aqui Paulo estava pregando a Cristo, anunciando Cristo por outras partes, mas ele sabia que os demais também estavam anunciando a Cristo como ele. E a salvação vem por Jesus Cristo, através do Calvário, através da vida que ele derramou lá no Calvário, para salvar aqueles que se arrependem, aqueles que dão meia volta, voltam atrás dos seus costumes e recebem a Cristo, morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus, através do que? Da sua palavra. Então, esses também recebem a salvação por Jesus Cristo, não somente um grupo exclusivo. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Aleluia! Agora o importante disso não era o que Paulo havia feito, o importante era o que Paulo estava fazendo agora, pregando, ou seja, construindo o que ele havia destruído. Então, aqui o 24 diz assim, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, meus irmãos, o que é bom? O que é bom é nós sempre ser visto pelas pessoas como servo de Deus, pessoas que têm realmente pregado o Evangelho na luz da palavra. Isso é que é importante, e dá testemunho de que não estamos corrompidos e nem se corrompendo, nem levando ninguém à corrupção, mas sim levando Cristo genuinamente segundo o que está escrito, e não persuadindo ou conquistando pessoas para homens, mas sim para Cristo, o único que morreu por nós, deu a sua vida no lugar da nossa morte. Então, o Evangelho da cruz é o Evangelho que nos une. Cristo veio para este propósito, nos unir e não nos separar. Mas a religião, ela faz a separação e nos mata com palavra e nos persuade a homens, do qual Paulo disse que ele não veio fazer isso. E o verdadeiro pregador do Evangelho não conquista ninguém para homens, mas sim para Cristo, para o reino de Deus. Amém? Soberano e eterno Pai Celestial, estamos agradecidos nesta manhã, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente, Senhor, mais uma vez, através, ó Deus, desses que vão ouvir através do canal, Pai. Todos que ouvirem possam ser abençoados, guardados, e que todos os males sejam repreendidos na hora que eles clicar para ouvir, Senhor, essa pregação. Que eles possam compreender, que o Teu Espírito Santo possa trazer esclarecimento, ó Deus, que as pessoas não precisam estar presas a um homem, mas sim a Cristo, aquele que salvou, aquele que morreu por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.